Olá, boa noite. Está no ar o Jornal Terra Viva desta sexta-feira, 24 de novembro de 2017. Veja o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo, a partir de agora. Fundo Rural em compasso de espera. A medida provisória terá de ser votada até terça-feira no plenário da Câmara e do Senado para não perder a validade. Representantes de países sul-americanos vieram conhecer exemplo brasileiro de compras públicas de alimentos da agricultura familiar. Exportações de soja devem fechar 2017 em 66 milhões de toneladas. Resultado surpreendente. O milho também se destaca nos embarques, com mais de 30 milhões de toneladas. E ainda, consumo de café vai fechar o ano com alta de 3,3% em todo o país. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. E as últimas sacas da safra 2016-2017 estão terminando de ser embarcadas. Aí o Brasil deve fechar o ano com excelentes resultados nas exportações de grãos. Para o ano que vem, a expectativa também é boa. Esse tema foi destaque em um evento promovido pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, na capital paulista. Superando as expectativas, as exportações de soja neste ano devem fechar em 66 milhões de toneladas. Mas o milho é destaque nas embarcações. Era uma dúvida muito grande se a gente ia conseguir colocar grandes volumes de milho no mercado internacional esse ano. A gente deve chegar aí aos 34, 35 milhões de toneladas de exportação de milho. Teve um papel fundamental do governo, atuando de forma correta nas regiões que estavam com preços abaixo do preço mínimo e ajudando a criar um fluxo de exportação desse grande estoque. De acordo com a Conab, a safra 2017 e 2018 vai produzir cerca de 227 milhões de toneladas, um recuo de 6% em relação à safra passada. Essa perspectiva de queda também tem influência do clima. Tudo está se caminhando para que a gente tenha um ano de neutralidade, um ano com condições normais de clima. Lógico que vai ter uma quebrinha aqui, uma quebrinha ali, vamos ter com relação à safra passada, porque a safra passada, 16, 17, ela que foi atípica, não foi essa safra 17, 18 que está sendo atípica. O ano passado foi maravilhoso, foi tudo muito bom, tudo muito certinho. Apesar do atraso, a safra de grãos está praticamente semeada. A soja e o milho correspondem por cerca de 89% dos grãos produzidos no país. A expectativa é de que a produção de soja alcance mais de 108 milhões de toneladas e a do milho um pouco mais de 93 milhões. Mas a comercialização do grão ainda está atrasada. O produtor espera preços melhores no mercado internacional. Agora, com a volta do preço para o patamar de 10 dólares o bushel, acima disso nos Estados Unidos, lá na Bolsa de Chicago, e também uma subidinha no câmbio aqui no Brasil, a comercialização começou a andar um pouco mais. O produtor está capitalizado, né? De maneira que a comercialização se faz ao sabor daquilo que o produtor está disposto a vender ou não. Para esse economista, 2018 seguirá com o dólar valorizado. Os reflexos do cenário político-econômico devem favorecer as exportações. Quem quer travar um câmbio mais elevado, um câmbio melhor lá na frente, para quem é exportador, é melhor esperar. O câmbio agora, na minha opinião, está relativamente barato em relação ao potencial de incerteza que a gente tem no ano que vem. Com a safra menor, os problemas de infraestrutura podem interferir menos no escoamento, diferentemente do que ocorreu neste ano. Mas é preciso investir para evitar novos transtornos. Esse ano, com esse pequeno atraso, a gente vai concentrar mais a colheita. Então, no pico da safra, a gente pode ter algum problemazinho de logística um pouco maior do que tivemos nos últimos anos. Mas, de uma forma geral, a capacidade que está instalada para o tamanho da safra que a gente tem hoje, ela dá conta. Muito provavelmente, se não forem feitos investimentos, daqui a 2, 3 anos a gente vai estar de novo numa situação muito precária de logística. E este é o assunto do Agritendências de hoje com o Silmar César Miller. Boa noite, Silmar. Então, a gente viu logística vai continuar sendo uma preocupação nesse próximo ano. Tem alguma novidade por aí? Por um bom tempo isso aí vai continuar sendo um pesadelo aqui dos produtores de grãos.
do Mato Grosso, é a falta de opções em termos de logística. Hoje só tem aquela BR-163, uma rodovia com custo caríssimo, para escoamento pelos novos portos do norte, que seria a solução, mas ainda com mais de 100 quilômetros sem asfalto ainda, e isso vai demorar uns 2 anos para ser resolvido. Tem uma novidade boa aqui, embora não de curtíssimo prazo, que é que finalmente o governo resolveu ceder em algumas concessões aqui em termos de financiamento para viabilizar aquela grande obra que vai finalmente desafogar o escoamento da soja e do milho do Mato Grosso e também de outros produtos como algodão, a própria carne bovina do Mato Grosso, melhorando com isso os preços do boi, da soja, do milho, etc. É a Ferrogrão, uma ferrovia, que é um projeto bastante ambicioso, um custo muito grande, de 12,7 bilhões de reais, que estava sofrendo e estava empacado em função de falta de financiamento, dificuldade de financiamento. O BNDES, que ficou de bancar essa obra, teve que ceder agora, aliás, o governo interferindo na negociação, cedendo aí para viabilizar essa obra em termos de financiamento. E a notícia nova agora, de ontem para hoje aqui, é que finalmente isso aconteceu. Esse financiamento que vai ser de até 80%, os outros 20% são da própria iniciativa privada, é um consórcio de traders que vai explorar essa obra, uma ferrovia de 933 quilômetros, que vai ligar Sinop, no norte do Mato Grosso, até o porto fluvial de Miritituba, lá no Pará. Daí, então, essa soja, esse milho seguem pelo rio Tapajós até os portos marítimos, novos portos do norte do país. E essa obra, então, vai ser financiada agora com prazo mais longo, de 25 até 30 anos, está em definição final, ao invés de 20 previsto anteriormente, que não interessou muito a esse consórcio de trades. E também uma carência maior, de 7 a 8 anos ao invés de 5, ou seja, vai demorar um bom tempo aqui para o pessoal começar a pagar a obra. Aí, isso realmente deu uma azeitada nas negociações e a obra agora finalmente vai a leilão, já a partir de, possivelmente em maio do ano que vem. E, claro, vai demorar ainda uns 5 anos para ser finalizada, mas depois realmente é uma solução definitiva. Ela tem condição de movimentar de 40 até 50 milhões de toneladas por ano, que é praticamente quase toda a safra de milho e soja atual do Mato Grosso. E aí sim, preços melhores para os produtores, porque o custo se reduz bastante com esse escoamento pelo norte e por uma via bem mais barata que é a ferrovia, né? É uma coisa que já devíamos ter aqui, infelizmente ainda vai demorar um pouquinho, os produtores penando para ter esse resultado melhor. Mas pelo menos é uma boa notícia, ou seja, as coisas começam a andar finalmente. Tá certo. Obrigada, Silmar. E vamos agora às atualizações sobre o Fundo Rural. Foi adiada para segunda-feira, a votação da medida provisória 793, que cria condições para os produtores renegociarem débitos com o Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Se esse texto da relatora, a deputada Tereza Cristina, não for aprovado até terça-feira na Câmara e no Senado, ele vai perder a validade. A FPA e várias entidades do agronegócio têm lamentado essa demora. E hoje a ProSoja divulgou nota em que traz 2 alternativas aos produtores rurais, caso isso aconteça. A ProSoja afirma que os produtores e adquirentes de suas produções poderão continuar com o questionamento judicial até uma eventual modificação do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Outra alternativa é que poderão aderir ao programa de regularização até o próprio dia 28 de novembro, nos termos da medida provisória editada pelo governo federal. A nota também diz que a ProSoja, o Instituto Pensar Agropecuária e a Frente Parlamentar da Agropecuária continuam trabalhando para aprovar a medida provisória até terça-feira e garantir a redução da alíquota de contribuição para 1,2% a partir de 1º de janeiro de 2018, além de perdão de juros, multas e demais encargos e vários outros benefícios que constam no relatório da deputada Tereza Cristina. E a seguir a previsão do tempo e o Giro Brasil. E ainda, consumo de café vai fechar o ano com alta de 3,3% no país. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 3,23. A Bovespa recuou 0,4% e fechou pregão aos 74.157 pontos. A cotação do café no mercado físico fechou estável nas praças pesquisadas. E o brasileiro está tomando mais café. O consumo no país deve fechar o ano em alta de 3,3%. Segundo o estudo da Euromonitor, solicitado pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, as vendas de café em todo o país devem somar 1.070.000 toneladas, o equivalente a mais de 22 milhões de sacas. Um dos motivos é a reação da economia que está impactando positivamente o consumo das famílias.
Hoje, no Brasil, os consumidores têm buscado mais café em todas as versões. Além disso, o preço mais acessível, a qualidade também tem contribuído para o crescimento do consumo de café. Para 2018, o estudo projeta novo aumento nas vendas de café de mais de 3,4%. E mais um final de semana chuvoso em grande parte do país. O alto índice de água no solo pode prejudicar as atividades agrícolas entre o sul de Minas Gerais, São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul. Acompanhe então a previsão do tempo para todo o Brasil. O sábado será mais um dia de chuva sobre boa parte das áreas centrais do país. Isso porque uma baixa pressão atmosférica aqui ao norte do Paraguai, combinada ao canal de umidade da Amazônia e uma frente fria que atua na costa do sudeste, vão manter a condição para instabilidades na maior parte do sábado. Inclusive, a chuva se espalha por boa parte do centro-oeste já durante a tarde. É apenas aqui na faixa leste do estado do Mato Grosso do Sul que o tempo deve seguir firme. Na maior parte do país, a chuva ocorre intercalada com períodos de melhoria. Mas já nessas áreas mais escuras do mapa aqui sobre o estado do Amazonas, a chuva segue persistente e mais volumosa ao longo do dia. Pela manhã, o friozinho persiste sobre a região sul e a mínima fica em torno dos 12 graus entre as serras gaúcha e catarinense. À tarde, a frente fria que passa pela região sul, apesar de não trazer tanta chuva, derruba as temperaturas novamente sobre o estado gaúcho e a máxima não deve passar dos 18 graus no extremo sul do estado. Já no centro-norte, calorão de 34 graus em algumas áreas ao leste do Pará. Nos próximos dias, a chuva continua sobre a maior parte do país. Já áreas produtoras do Mato Piba devem ter uma redução bastante expressiva na chuva e, inclusive, isso preocupa os agricultores porque o índice de água disponível no solo vai cair e prejudicar as áreas em desenvolvimento nas lavouras. Já que entre sul de Minas, São Paulo e boa parte do Mato Grosso do Sul, a chuva continua e garante o bom índice de água disponível no solo, porém prejudica algumas atividades de colheita nas áreas produtoras. E hoje é sexta-feira, então é dia de Giro Brasil, com as principais notícias do agronegócio nesta semana em todo o país. A produção de ovos em São Paulo registrou aumento de 2,24% neste ano. O número representa pouco mais de 1 bilhão de dúzias. Já a produção de aves para corte cresceu 0,3% em relação ao ano passado. A previsão no estado aponta ainda uma capacidade instalada de produção superior a 128 milhões de cabeças. Os dados são do Instituto de Economia Agrícola. Uma pesquisa recente divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aponta que o faturamento da lavoura de algodão na Bahia em 2017 alcançou o valor histórico, mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais. É o maior valor obtido desde que a pasta realiza esse levantamento. O faturamento total deste ano na região Nordeste é de mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Ao contrário do observado nas últimas semanas, os preços do trigo têm recuado. Essa situação reflete a maior oferta no Rio Grande do Sul. Os produtores do estado aumentaram o interesse de venda por causa da baixa qualidade do cereal colhido. No mercado de derivados, os preços do farelo de trigo também recuaram em razão da maior oferta de triguilho e as chuvas dos últimos dias no sul do país, que favoreceram as pastagens. O Porto de Paranaguá bateu 37 recordes de movimentação de cargas nos últimos meses. Entre 1º de janeiro e 15 de novembro deste ano, teve a maior movimentação de cargas em toda a história do Porto. Foram cerca de 46 milhões e 400 mil toneladas. O volume é 15% superior ao registrado no ano passado. Mas o recorde anual anterior havia sido registrado em 2013, quando pouco mais de 46 milhões e 100 mil toneladas passaram pelo Porto de Paranaguá. O estado do Mato Grosso recebeu 178 milhões em investimentos para o combate ao desmatamento, reflorestamento e ações de apoio à agricultura familiar e comunidades tradicionais. O recurso vem de um banco estatal alemão e foi oficializado na COP23, realizada em Bonn, na Alemanha. O dinheiro é um prêmio pelo reconhecimento aos resultados obtidos na redução da emissão de carbono com o projeto Produzir, Conservar e Incluir. Carne
e os ovos de codorna estão conquistando cada vez mais o paladar dos consumidores goianos. O mercado para esse tipo de ave em Goiás tem se mostrado promissor, já que a coturnicultura requer baixo investimento e pequena área para manejo. Os dados mais recentes são do IBGE referentes ao ano de 2015 e mostram que a produção do estado representou 69% da produção de toda a região centro-oeste do país. O Espírito Santo receberá mais 7 mil toneladas de milho para reforçar o programa de vendas em balcão. O milho será entregue em meados de dezembro nas unidades armazenadoras de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, para garantir o atendimento aos pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte no começo de 2018. E a seguir, o balanço da semana no mercado do boi gordo e ainda representantes de países da América do Sul vêm ao Brasil conhecer o Sistema Nacional de Compras Públicas de Alimentos da Agricultura Familiar. É daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago fechou em queda de 0,6% a $3,55 o bushel. No mercado físico, estabilidade nas 3 praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta em Cuiabá, no Mato Grosso, e também alta no norte de Minas Gerais. No mercado do boi gordo, a melhora do consumo e a falta de animais para abate continuam sustentando a alta na cotação da arroba. Este é um dos destaques do Terra Viva DBO na TV de hoje, com o Sidney Masco. Boa noite, Sidney. Boa noite, Lilian. Boa noite aos amigos do Jornal Terra Viva. Pois é, né, Lilian? Normalmente a gente sabe, o companheiro boiadeiro tem perfeito conhecimento dessa situação, né, dessa tradição do mercado, que toda sexta-feira, um dia mais ou menos arrastado, né, tem pouco movimento no mercado, porque o frigorífico já está estudando o que ele vai fazer na semana que vem, né, qual é a precisão de gado dele a partir de segunda-feira. Né? Então, é um dia meio, né, quieto, pouco movimentado, e normalmente o preço aí tem até uma ligeira tendência a cair alguma coisinha, né? Mas esta sexta-feira não foi dessa forma. Quer dizer, lógico que o movimento caiu um pouquinho, né? A toada do mercado foi um pouco mais sossegada, mas o preço continuou embicado no rumo de subida do Estradão, Lili. Exatamente por conta disso que você falou, né? Quer dizer, a demanda por carne aumentou consideravelmente, né? Faz muito tempo que a gente não tinha um mês, e principalmente uma segunda quinzena de mês, com esse nível de demanda por carne. E quando o dono do frigorífico mandou a turma dele campear gado engordado no trecho, né, ele viu que a oferta de boiada terminada está muito apertada no Brasil inteiro. Então, junta a falta de oferta com demanda em alta, o resultado só pode ser aumento do preço. Lilian. É verdade, tá certo, Sidney, obrigada, boa noite. E a gente continua falando de pecuária, direto de Uberlândia, em Minas Gerais. O repórter Daniel Morales traz agora informações do primeiro leilão Confiança Absoluta de Cenepol, que acontece neste sábado, às 14h, com transmissão pelo canal Terra Viva. Então a gente vai até ele agora. Boa noite, Daniel. Já está tudo pronto aí para o remate? Tudo pronto sim, Lilian. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Terra Viva. Nós estamos já no local do leilão que vai ser realizado, como você disse, amanhã a partir das 14h. Mas eu queria que quem desse mais informações sobre esse leilão é o Gustavo Rezende, que está aqui ao meu lado. Gustavo, eu queria que você falasse um pouco mais qual é a expectativa desse leilão de amanhã. Boa noite. Boa noite Terra Viva. A expectativa é a mais positiva possível. A gente, ao longo do ano, trabalhamos as avaliações desses animais, a seleção desses animais através do Programa de Melhoramento da NCP, da Universidade Federal de Uberlândia, grandes aliadas como a Alta e a CRI. Então, a gente está vendendo, a gente está levando para o mercado o melhor da safra 2017, sem dúvida nenhuma. Animais com avaliação elite superior e com total garantia de tudo que você imaginar. Garantia reprodutiva das fêmeas, de produção embrionária dessas fêmeas, todos os touros com andrológico positivo. Está tudo perfeito, chovendo, tomei uma chuva danada vindo da fazenda agora. Capim está crescendo, vaca está dando cia, é hora de levar touro para casa e fazer um cruzamento industrial com o Cenepol a pasto, que vai te trazer muito benefício, seja ele na vaca branca, na vaca F1, seja a britânica ou a continental que você tiver usado na sua vacada Nelore. Enfim, é um leilão da cabeceira para a gente encerrar um ano com chave de ouro. Uma seleção rígida e de qualidade, né? Mas não tenha dúvida, a gente entrega, eu costumo dizer que essa prova, essa avaliação que a gente faz é uma aliança entre nós produtores,
o mercado e a ciência. A gente ouve do mercado o que ele quer, entrega para o cientista, fala como é que a gente faz isso, e a gente faz isso. Então a gente entrega exatamente o melhor do Cenepol amanhã, a partir das 14 horas. Tá dado o recado, então, Gustavo Rezende, muito obrigado pela participação. Então, lembrando, então, a partir das 2 da tarde, o canal Terra Viva transmite, então, esse leilão ao vivo para todo o Brasil. Eu volto com você aí em São Paulo, Lilian. Muito obrigada, Daniel. Boa noite. E representantes de países da América do Sul estão no Brasil para conhecer de perto o Sistema Nacional de Compras Públicas de Alimentos da Agricultura Familiar. Eles participam em Brasília de uma capacitação promovida pela Conab com o objetivo de levar a outros países o que acontece aqui. O Brasil é exemplo para o mundo na compra pública de alimentos produzidos por agricultores familiares, prática que acontece há 14 anos. Teve início em 2003 com o programa de aquisição de alimentos realizado pela Conab. Em 2009 foi dada a largada para o Programa Nacional de Alimentação Escolar e em 2015 uma lei definiu que pelo menos 30% das compras de alimentos de instituições públicas federais devem ser provenientes da agricultura familiar. Apoiar a ponta produtiva, uma parte econômica, de geração de renda, de alternativa de comercialização e o atendimento a pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Então, tem essa questão econômica e social. Os representantes do Paraguai, Peru, Colômbia e Chile vieram conhecer a experiência brasileira. Viram as cooperativas de agricultores, a merenda escolar reforçada e pretendem copiar esses exemplos em seus países. O chileno Rodrigo Dias disse que no país dele, o percentual comprado de alimentos da agricultura familiar para a merenda é de 15%. Ele gostou de ver que aqui no Brasil é possível chegar ao dobro disso e pretende ampliar as compras chilenas em breve. Avançarem nisto. De acordo com o representante das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, outras delegações internacionais também têm interesse em vir ao Brasil para levar daqui as experiências que vêm dando certo. O grande objetivo é o fortalecimento da agricultura familiar em seus países. No programa brasileiro, as compras públicas anuais podem ser de até R$ 8.000 por agricultor familiar. No ano passado, a Conab realizou R$ 200 milhões em compras, hortaliças, frutas, legumes, leite e derivados produzidos por 50 mil agricultores. Neste ano, o orçamento foi reduzido e até agora foram liberados R$ 50 milhões. E a expectativa é de continuidade e de, consequentemente, que essas organizações continuem comercializando sua produção. Esses mercados institucionais, eles servem para isso, para dar um primeiro start, uma garantia na renda do agricultor e das cooperativas que participam dos programas e abrir possibilidades de outros canais de comercialização, né? E o Jornal Terra Viva de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e ótimo fim de semana.